E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a continuação da parte 4, do capítulo 2. Então, já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Dito isso, vamos para o vídeo. A história continua, no encontro de Albedo, com os membros do Eight Fingers. O líder, da divisão de contrabando falou, entendido. Vou mobilizar os comerciantes, imediatamente. Albedo falou, estes são, especialmente importantes. Certifique-se de que eles estejam na primeira remessa. O homem cuidadosamente e graciosamente aceitou o pedaço de papel que ela havia oferecido. O líder da divisão de contrabando falou, sim. Albedo falou, então, que novidades há sobre itens mágicos? Outro homem pareceu saltar no ar. O homem falou, minhas mais profundas desculpas. Ele inclinou a cintura e curvou-se com tanta força que ele bateu a cabeça contra a mesa, atingindo-a com uma quantidade surpreendente de força. O homem falou, meus subordinados estão atualmente se infiltrando na guilda de magia para conduzir uma investigação profunda sobre eles. Se eu puder ter mais tempo, não, se estiver disposta a aceitar um relatório em andamento, posso fazer um, agora mesmo. Albedo falou, não precisa. Apenas acelere suas ações. Além disso, sim, você já decidiu sobre seus novos colegas. Nesse caso, precisamos trazê-los de volta para o batismo. Os colegas em questão deveriam preencher os lugares vazios dos Eight Fingers como os novos chefes de divisão. Assim que ela recordou exatamente o que aquele batismo implicava, Ryuma sufocou a vontade de vomitar. Expressões semelhantes às dela apareceram nos rostos de seus amigos, que estavam desesperadamente tentando manter seus nervos faciais sob controle. O rito diabólico que quebrava a vontade e apagava completamente qualquer indício de resistência dentro de seus súditos. Se qualquer uma das pessoas nesta sala fosse informada de que teria que passar por isso novamente, não havia dúvida de que elas começariam a berrar como crianças. O presidente falou, sinto muito, mas ainda não decidimos. Essa era a verdade, e também era uma mentira. A razão pela qual ele disse isso foi porque as divisões que os recém-chegados seguiriam agora eram sem sentido. Os assentos vazios pertenciam aos chefes das divisões de segurança e escravidão. Não havia praticamente nenhum comércio para o último. Então, havia pouco benefício em ter alguém que preenchesse essa posição. Quanto à primeira posição, a própria necessidade de sua existência estava em dúvida. Além do mais, o presidente falou, os senhores que fomos autorizados a pedir emprestado tiveram um ótimo desempenho. Pode não estar fora de questão tê-los como chefes de divisão. Os senhores em questão se referiam aos Undeads que lhes haviam sido emprestados, cada um dos quais possuía um poder inacreditável. Uma vez que eles perceberam que os 6 braços estavam mortos, um grupo de subordinados, os líderes dos quais haviam sido originalmente trabalhadores, começaram a tramar uma rebelião violenta. Como resultado, eles enviaram uma dessas criaturas Undeads. No final, essa entidade eliminou quase 40 pessoas, sem deixar escapar uma única. Havia outro motivo para isso. O risível, na verdade. Isso porque ninguém aqui queria que alguém mais passasse pela mesma coisa que aqueles idiotas passaram. Esses mestres, endurecidos pelo submundo, podiam calmamente ordenar a morte de um homem, mas não queriam que ninguém mais experimentasse o mesmo desespero que sentiam. Foi o modo que encontraram para os proteger. Albedo falou, compreendo. Tudo ficará bem, desde que a organização funcione normalmente. Então, você tem algum pedido especial para mim? Outro homem falou, temo perguntar, mas descobrimos que os Skeletons produziram excelentes resultados nas minas que adquiri. Se possível, gostaríamos de mantê-los por mais algum tempo. Albedo falou, claro. Se você puder pagar a taxa apropriada, não haverá problema. O homem falou, meus mais profundos agradecimentos. A testa do orador começou a suar profundamente. Ele limpou com um lenço que estava tão molhado que havia mudado de cor. A coisa assustadora sobre o reino feiticeiro não era simplesmente o chicote que ele empunhava, mas os doces que ele oferecia. Eles não tiravam tudo, como os fortes fariam com os fracos, mas conduziam negócios como comerciantes qualificados e jogavam segundo as regras. Enquanto eles não mostrassem nenhum sinal de traição, eles poderiam até sentir a paz de espírito que viria de serem protegidos por seres poderosos. Claro, se a chance se apresentasse, eles ainda escolheriam fugir aterrorizados. Albedo falou,
Então, não há muito mais para eu dizer. Acredito que já mencionei isso antes, mas trabalhem ao máximo para ajudar o reino feiticeiro a engolir o reino no futuro. Em preparação para esse dia, vocês fariam bem em começar a fazer incursões para se tornarem negociantes de sucesso. Todos falaram, entendido. Todos eles nervosamente se inclinaram para ela. Nenhum deles poderia se opor ao reino feiticeiro, devorando o reino. Já que esses monstros haviam feito essa declaração, era apenas uma questão de tempo, até que certamente ocorresse. No começo, eles pensaram em pedir a Blue Rose, Red Drop e a Darkness por ajuda. No entanto, depois de ouvir sobre o incrível poder do rei feiticeiro, que contava com Jaldabaoth sendo um dos seus lacaios, eles perceberam que não havia esperança. Tudo o que podiam fazer era baixar a cabeça e esperar o fim chegar. Albedo falou, certo, certo. Ryuma e todos os outros membros estremeceram. Albedo falou, tem mais uma coisa que eu queria dizer. Há um item mágico que eu quero que você use suas redes de inteligência para localizar para mim. Registre suas descobertas em um pergaminho em intervalos regulares e envie-as para Albedo, no reino feiticeiro. No entanto, eu não sei nada sobre sua aparência externa, ou se o item existe. O homem falou, que tipo de item mágico seria esse? Albedo falou, é um item mágico que pode controlar a mente de um alvo. O homem falou, controle mental. Uma varinha de charme, ou algo assim. Albedo falou, não, deve ser algo mais poderoso que isso. Eu estou procurando por algo que não esteja em circulação no mercado. Um item lendário, ou pelo menos, notícias sobre ele. Você deve me deixar saber tudo o que encontrar, por mais insignificante que seja. Você entende? O controle mental, de que ela falou, deveria ter um efeito aterrorizante. Era óbvio, porque ela desconfiaria de tal item, e então, eles imediatamente mostraram que entenderam. A história então é cortada, e retorna, na perspectiva de Renner. Alguém falou, Princesa Sama. A empregada abriu a porta, e entrou, claramente em pânico. Ela não havia batido, o que dificilmente era um ato que fosse digno de elogios. Mas, ao invés disso, implicava que algo havia acontecido que a deixara nervosa, ao ponto de não fazê-lo. Renner imediatamente viu o que estava acontecendo. No entanto, na frente das empregadas, Renner era uma princesa inocente. Por causa disso, ela imprimiu uma impressão adequadamente sem noção, e perguntou, com uma voz igualmente ingênua: o que está acontecendo? O olho da empregada se contraiu. Aquele tique, provavelmente, tinha vindo de sua raiva interior. Porque essa princesa é tão estúpida que nem se preocupa. Renner preguiçosamente colocou a xícara no pires. O som de fazê-lo pareceu sacudir a empregada de volta à realidade, e ela entrou rapidamente em ação. A empregada falou, só sobre isso. Renner falou, tudo bem, vai ficar tudo bem, acalme-se, respire fundo. A empregada fez o que Renner disse, tomando várias respirações profundas para regular sua respiração ofegante. Depois de recuperar um pouco de calma, Renner perguntou: o que aconteceu? São demônios de novo? A empregada falou: não é isso. A emissária Sama, do reino feiticeiro, diz que quer conhecer você, Renner Sama. Renner falou: é uma dama. A empregada falou: sim, uma dama muito bonita. A pergunta de Renner deveria ter sido estranha, porque havia apenas uma mulher entre os enviados do reino feiticeiro. Se alguém insistisse, eles poderiam se perguntar sobre o que ela estava falando. No entanto, a empregada estava confusa no momento, e respondeu seriamente: fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.